Minhas idas aos umbrais com meus mentores. Minha primeira ida ao umbral com a vovó Conga, Catarina de Aruanda e o pai Joaquim de Aruanda. Certa noite, antes de dormir, como de costume, fiz uma oração de agradecimento pelo dia e peço sempre uma boa noite de sono para repouso do corpo. Orei por volta das 23 horas e fui dormir. Lembro-me que tive um sonho com um lugar muito bonito, muita cachoeira, muitos barulhos de águas. Fui em direção a uma grande árvore que ficava em frente às cachoeiras. Ao chegar lá, encontrei um senhor negro de roupa branca, barba branca e cabelos brancos. Lhe perguntei que lugar era esse, e ele me respondeu que era um vale. O mesmo me pegou pela mão e me levou a um local, onde eu vi várias pessoas sujas, maltrapilhadas e roupas rasgadas. E muitos estavam gritando, gemendo, pedindo socorro. Fiquei parado e observei ao aparecimento de duas personagens que foram ao meu encontro, dizendo que eu havia sido chamado para realizar um trabalho de resgatar vidas. Uma se chama Vovó Conga e a outra Vovó Catarina de Aruanda. Confesso que não sabia o que fazer, vendo tanto sofrimento na minha frente. Fiquei perturbado com aquelas cenas. Foi então que o pai Joaquim de Aruanda me instruiu a observar o que eles fariam. Pude acompanhar atento o que eles fizeram para trazer essas almas para a luz. Nem todos quiseram vir, pois o livre-arbítrio foi respeitado. Quando me deixaram em casa, vovó Conga me alertou que os espíritos obsessores fariam de tudo para não deixar fazer esse trabalho, pois eu havia prometido, no caso, resgatá-los nesta vida. E assim foi a minha primeira ida ao umbral. E nesse relato que eu fiz agora, o interessante de tudo é que desde os 14 anos que eu sempre vi pessoas assim, vultos, né? Via espíritos. Quando eu ia para enterro, essas coisas, o que é que eu via? Eu via pessoas desencarnadas. Só que na época eu só tinha o quê? 14 anos de idade. Não compreendia ainda o que era isso. Por que é que eu via isso, né? Eu tive uma experiência bem interessante, foi com a minha avó certa vez. Eu estava brincando, nós brincávamos naquela época, eu tinha 14 anos, com aquelas bolas de gude, né? Na frente da casa. E como era noite de domingo, a gente se reunia à frente da televisão. Eu acho que todos lembram que naquela época assistia os Trapalhões, né? Era um programa que tinha de televisão na... Eu não sei se era a Rede Tupi ainda ou era Globo, mas eu acho que era Tupi. E tava todo mundo reunido, tava sendo feito o café, né? E eu ia jogar bola de gude com os meus amigos. E aí apareceu uma senhora. E essa senhora, ela chamou pela minha avó, né? Pelo nome, né? E o que aconteceu? Eu fui até a cozinha onde ela estava e disse: olha, tem uma senhora chamada Maria Teresa que ela disse que quer falar com a senhora. E quando eu relatei o nome, a minha avó ficou surpresa. E nisso, ela disse: essa era o nome da minha mãe, que seria, no caso, a minha bisavó, né? Eu disse: pois ela tem uma senhora com esse nome, Maria Teresa. E ela ficou espantada, né? E foi até a porta comigo. Só que quando eu chegou lá, ela não viu nada, então ela me deu umas tapas, né? Porque naquela época, quem contava mentira ou alguma coisa nesse sentido, era julgado dessa forma, né? A gente apanhava, né? A criança apanhava. E eu disse: mas ela estava aqui, né? E me preparei para ir jogar, né? Tomar meu café ainda para ir jogar com os meninos. E essa pessoa novamente chamou a porta. E dessa vez eu fui na cozinha e chamei de novo. Só, senhora, tem uma senhora lá fora que quer falar com ela.
E ela já foi, né, dizendo, olha, você vai apanhar, viu, se for mentira. E quando nós chegamos à porta, aí minha avó, ela conseguiu ver a pessoa, né? E aí ela entendeu que não estava mentindo, após ela conseguir ver. Ela deixou apenas um recado com a minha avó, né? E a minha avó não tinha ouvido o que ela falou. Eu que ouvi tudo. E aí eu falei para minha avó que ela disse que tinha um grande baú que tinha sido colocado debaixo da cama do meu antigo avô, né? Que tinha sido enterrado lá. E eu lembro que minha avó tinha tido várias dívidas, né? Meu padrinho tinha deixado várias dívidas também para a família, né? Porque ele morreu, ele tinha se candidatado na época a ser vereador, gastou dinheiro de onde não tinha, e por esse motivo ele tinha deixado uma dívida de remédios, né? Um valor muito alto, e aí não tinha como pagar esse valor, era muito alto. E aí quando nós fomos, né, em direção, né? Meu tio foi até chamado também, e meu tio ainda falou assim, mas esse Beto é virado, né? Esse Beto inventa cada história. E aí nós fomos ao quarto e meu tio afastou a cama e quando ele começou a quebrar o piso, achou esse baúzinho, né? Que era um baú. Ele não era de metal, era feito uma palha. E nesse baú foi achado o joia, até dente de ouro tinha. Acho que tinha sido do meu bisavô, tetravô, sei lá, que tinha deixado e meu avô tinha guardado. E quando aconteceu isso, aí viram que eu não tinha mentido, né? Que eu tinha visto. Só que como a minha formação da minha família era toda católica, né? Na época, eu fui proibido de falar. Só tinha um tio que ele era espírita, mas ele também vivia em silêncio para não relatar nada, porque existia uma grande discriminação. E eu lembro que eu tive conversa com pessoas. Eu lembro que na noite, às vezes, eu pegava a manga de um pé lá em Tigipió. Ficava num lugar meio escuro, mas a gente sabia onde estavam as mangas. E eu peguei mangas escondidas e eu via pessoas lá. Só que não eram pessoas normais, eram pessoas desencarnadas, né? Que conversavam comigo. E eu relatava para minha madrinha, né? Que ela na época estava viva. E eu disse à madrinha, olha, tá acontecendo isso e isso. Essa, rapaz, não vai mais lá não, que tem muita assombração, né? Era o que eles diziam. Pronto, e feito isso aí eu fui crescendo, né? Aí eu conheci uma igreja evangélica, que foi a igreja adventista. E nessa igreja eu comecei a aprender um pouco sobre fé em Jesus Cristo, essas coisas que é ensinado, né? A parte cristã. Apesar que meu pai não concordava muito, era um jovem ainda que estava ainda aprendendo o que era a vida, já estava com 17 anos. Mas meu pai me permitiu me filiar a essa igreja e eu comecei a aprender algumas coisas sobre a Bíblia, né? Sobre Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Mas aí as minhas experiências não pararam por aí. Eu comecei a ver coisas, eu lembro de um senhor ele tinha um apelido chamado bafo de bode, né? Ele bebia tanta cachaça que ele tinha um bafo. E ele na época estava com a perna muito inchada, feito um elefantíase. E ele vivia num bar aqui de um senhor chamado Maurício, que já faleceu também. E na época, ele vivia bebendo ali. E chegou um dia que ele morreu, né? Eu vim sabendo um dia depois da morte dele, né, que já tinha sido enterrado. E o interessante é que na época eu fui comprar ovos nessa venda, né? Que minha mãe pediu para comprar. E ao chegar lá, eu dei de cara com esse senhor, bafo de bode, sentado em uma mesa. Tinha um senhor que estava bebendo e fumando. E aí eu cheguei para o seu Maurício e falei assim, seu Maurício inclusive ele é da Umbanda na época, né? Da Quimbanda, da Ubanda. E eu contei a ele disse, realmente ele está aqui mesmo. O seu Maurício tinha visto. Ele está naquela mesa, eu disse, exatamente. E aí, as minhas experiências, né, continuaram tendo. Depois de um certo tempo, eu comecei a me preocupar um pouco em estudar. Meu tio ainda era vivo, eu falei com ele, ele disse que eu era um médium, eu não sabia nem o que era isso, né? E ele disse, olha, você tem que desenvolver, você precisa ir para um centro espírita, tudinho. E eu fui falar com meu pai vivia bebendo muito naquela época, e meu pai não concordou com o que eu havia escolhido, né? Se você não quer ser católico, não quer ser protestante, agora quer pro lado espírita com seu tio, não dá certo não. Quando você estiver debaixo do mesmo teto aqui, você vai ser católico. E assim, né? Eu fui ficando com meu pai nessa mandiga, como diz.
E aí foi quando eu entrei no quartel, na Força Armada, né? Aí eu entrei, meu pai se maravilhou com o quartel, com a Força Armada, né? Eu cheguei a ser a cabo da aeronáutica, fiz o curso. Quando eu fui a cabo, eu conheci um tenente chamado Tadeu, foi até do Serac 2, né? Serviço de Aviação Civil. E nessa conversa que eu tive com o tenente Tadeu, ele entendeu, né? Ele disse que quando me viu uma grande luz, né? Ele disse: você tem um grande brilho, uma grande aura. E eu ainda não tinha sido doutrinado ainda, né? Eu precisava de alguém para aprender. Apesar que eu já estava começando a comprar os livros para começar a ler. O primeiro livro que eu comprei foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu li escondido esse livro, ficava dentro da minha bolsa, para que não tivesse a rejeição, né, com a família, né? Família tradicional católica, que alguns também não aceitavam, apesar disso. E aí o Tenente Tadeu me orientou muito, conversou comigo, né? Ele me contou as experiências que ele tinha do outro lado, mas mesmo com essas experiências, ele disse que a vida não era fácil não, que em muitos lugares não sabia nem que ele só dizia que ele era católico porque ele escondia o espiritismo. E assim a gente foi levando as coisas, entendeu? E mediante essas coisas a gente, eu vou encerrar aqui, depois eu faço outro relato, tá bom?